O governo federal lançou um plano para reduzir nos próximos 10 anos o número de mortes causadas por acidentes de trânsito. Entre as ações está a criação de um banco de dados com informações de estados e municípios. O excesso de velocidade, as ultrapassagens indevidas e a combinação de álcool e direção são as principais causas de acidentes. Todos os anos, cerca de 40 mil pessoas morrem vítimas de acidentes de trânsito no Brasil. É como se um avião com 90 pessoas caísse todos os dias no país. E para tentar reduzir o número de vítimas do trânsito, o Ministério das Cidades assinou um acordo e implementou o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito. Entre as medidas que serão tomadas está a criação de um diagnóstico nacional de dados de segurança viária. A ideia é criar um grande banco de dados que reúne informações de órgãos municipais, estaduais e federais de trânsito. O objetivo é usar essas informações para investir em políticas para a melhoria do trânsito. Os dados hoje são por diversas fontes. Por isso que a primeira estratégia, o primeiro passo é que nós tenhamos os dados mais assertivos possível coletados, para que a gente consiga formular políticas de acordo com cada estado. Como você tem uma realidade na cidade de Teresina é diferente absolutamente da cidade de Porto Alegre. Então que nós coloquemos políticas de conscientização, de educação e de que sejam assertivas por parte de cada região do país. No primeiro momento, dados de 9 estados e do Distrito Federal serão reunidos. Depois, será a vez de usar os dados de outros 16 estados. O objetivo final é reduzir pela metade o número de acidentes em 10 anos e, com isso, poupar vidas e custos. Precisamos juntar tudo. O que a gente tem, às vezes, é uma informação isolada, mas aquilo que nós gastamos com o Ministério da Saúde, pelo SUS, única e exclusivamente na internação, nós não acompanhamos uma reabilitação, um retorno à sua vida normal ou aquela sequela que fica, mas nós estamos gastando algo em torno de 250 milhões por ano só com a internação. E o diabetes é considerado uma epidemia pela Organização Mundial de Saúde. A estimativa é que o Brasil tenha 20 milhões de pacientes. Hábitos saudáveis e muita informação também podem ser aliados no combate à doença. O sensor que mede glicose e a bombinha de insulina acompanham Fabiana diariamente. Quando descobriu que tinha diabetes do tipo 1 aos 13 anos, o impacto emocional foi grande, até que ela resolveu transformar a dor em ajuda. Eu decidi que era momento de levar isso para outras pessoas também. E hoje eu tenho o blog, eu falo com mulheres que vivem esse dilema do diabetes e da saúde emocional e que buscam esse apoio, esse lugar seguro para falarem sobre as suas questões. Diabetes é uma doença crônica que se apresenta em 2 tipos principais, 1 e 2. O tipo 1 é caracterizado pela deficiência total na produção de insulina, hormônio produzido pelo pâncreas que permite a absorção de glicose pelas células. Já no tipo 2, a deficiência na produção de insulina é parcial, o tratamento é feito por meio de comprimidos e quase não existem sintomas. Era mais comum em adultos, mas com o aumento nos casos de obesidade, tem atingido cada vez mais jovens, pois está relacionado à gordura corporal. De acordo com dados do governo federal, nos últimos 10 anos, houve um crescimento de mais de 60% nos registros de diabetes. Hoje, estima-se que 20 milhões de brasileiros tenham a doença. 9 em cada 10 casos são do tipo 2. Motivado pela filha que descobriu diabetes do tipo 1 aos 3 anos, Fábio criou 13 leis e projetos de lei no estado de São Paulo, voltados à garantia de direitos e ao bem-estar de pessoas como ela. Qualquer cidadão pode fazer uma propositura, pode ter uma ideia de lei, ele só precisa que algum deputado, se for uma lei estadual, algum deputado abrigue isso. Uma das outras leis, que é a lei que nós estamos trabalhando agora, que é a lei que já foi aprovada na Assembleia, é a lei do copo azul, que faz com que todos os estabelecimentos comerciais tenham um copo diferenciado para servir refrigerante zero açúcar, evitando todos os erros que acontecem diariamente. O diabetes pode levar a complicações graves, por isso é importante ter acompanhamento médico e fazer exames de sangue com frequência, além de levar uma vida saudável. Sempre mudança de estilo de vida, então ter uma alimentação saudável, se exercitar, tudo isso ajuda a controlar a glicose, ajuda a baixar a glicose. Essa é a receita de Dona Sueli, que tem diabetes tipo 2 diagnosticado há 20 anos. Se não tivesse essa disciplina, talvez eu não tivesse do jeito que eu estou. Saudável. Saudável, é.
E o banimento de perfis e páginas falsas do Facebook na semana passada levantou questionamentos. Quais os critérios da rede social para deletar as contas? E uma delas é... Brena tem páginas nas redes sociais sobre partos naturais e amamentação. Desde o ano passado, ela está com problemas com o Facebook, que já apagou fotos e bloqueou a página que a gestora mantém na rede. Eles não te avisam, eles não dizem qual foi a imagem que foi bloqueada, eles não dizem o motivo e não tem nenhuma forma de comunicação de você impedir que isso aconteça. Na semana passada, o Facebook baniu 196 páginas e 87 contas por violação de regras. Segundo a empresa, elas feriram o código de autenticidade da plataforma por esconder das pessoas a natureza e a origem de seus conteúdos, com o propósito de gerar divisão e espalhar desinformação. O Movimento Brasil Livre afirma que coordenadores do MBL foram atingidos com a ação. O grupo fez um protesto na frente do Facebook e solicitou ao Supremo Tribunal Federal a regulamentação das políticas de remoção de conteúdos em páginas digitais. A política de autenticidade da plataforma não permite criar e gerenciar contas falsas ou com comportamentos coordenados com a finalidade de enganar as pessoas sobre a origem do conteúdo e incentivar compartilhamentos, curtidas ou cliques. A atividade dos provedores de aplicações de internet, que é o caso do Facebook, é regulamentado por uma lei de 2014, que é chamada Marco Civil da Internet. Essa lei não impõe aos provedores de aplicação a responsabilidade de informar ao usuário antes da remoção do ar. Portanto, as empresas estabelecem seus termos de uso, que são contratos de adesão, e elas têm que definir ali a regra do jogo. Até agora o Facebook não divulgou os nomes dos perfis excluídos e não deu exemplos concretos de como as páginas infringiram as regras. A política de uso, os termos de uso, eles têm um conjunto de regras bastante claras e definidas, mas o detalhamento dessas regras, o que faz com que as pessoas que monitoram a atividade na rede resolvam por advertir ou por tirar, esse detalhamento não é público. O Facebook costuma dizer que ele não detalha essas regras, porque se os atores maliciosos souberem dos detalhes dessas regras, eles vão ter, digamos, mais elementos para burlá-las. A seguir, Fundação Logosófica de Paracatu realiza nesta quarta-feira palestra com o tema Inteligência e o seu potencial criador. Pesquisa aponta, além de um bom salário, as pessoas também procuram um bom clima no ambiente de trabalho. E ainda, estudo feito nos Estados Unidos sugere que o estado civil possa influenciar a saúde do coração. A gente volta já. Produtos Paracatu e Coopervap apresentam 32ª Expo Paracatu, de 1º a 5 de agosto. Shows, leilões, julgamento de animais, praça de alimentação, parque de diversões, quarta-feira, Marcos e Belucci, portões abertos. Aí você se lembra que a gente se completa. Quinta-feira, Henrique e Juliano. Vai namorar comigo, sim. Sexta-feira, Gustavo Mioto. Coração receitou. Sábado, Maiara e Maraísa. Quem ensinou fui eu, quem ensinou fui eu. Domingo, Dani Gama e Mami Rai. E a super final do rodeio provisional. Patrocínio Kinross Paracatu, Campo, Semil, Cicobi Crédito Gerais, Hospital Nossa Senhora de Fátima, Caixa Federal, Unimed, Expresso Planalto, Sindicato dos Produtores Rurais, Camisaria Martins. Apoio, Prefeitura de Paracatu, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal e Estadual, ABCZ, Girolando, Girleiteiro, Guzerá, Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Campolina e IMA. Realização Produtos Paracatu e Coopervap, a força do cooperativismo. A próxima parada da Expresso Planalto é um transporte ainda melhor para você. Entre as novidades que se encontram em fase de implementação estão a integração das linhas, na qual você pega 2 ônibus com uma só passagem, 8 novos ônibus para as faculdades, 2 ônibus extras para cobrir eventuais atrasos, cobradores em todas as linhas nos horários de pico e monitoramento por GPS. Expresso Planalto Paracatu, tudo de melhor para você. Ajude a fazer o trânsito que Paracatu merece ter. Pedestre, olhe sempre com atenção para ambos os lados, para não correr o risco de ser atropelado. Procure atravessar na faixa de pedestre. No trânsito, não corra, não mate, não morra. TV Minas Brasil, por um trânsito seguro.
Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Agropeças, o seu shopping dos suprimentos para oficina, serralheria, lava-jato e outros. Rua Urânio 84, Amoreiras 2, 3671-6336. Papelaria Exata, onde você encontra tudo em um só lugar. Avenida Olegário Maciel, 482 Centro, 3671-2233. Famag Pré-moldados, qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38-3671-1032. Fábrica de Biscoitos Vó Maria, biscoitos, bolos, pão de queijo e muito mais. Rua Salgado Filho, 147, Bela Vista, 3671-3566. Clínica Provida, especialidades médicas. A sua saúde é a nossa prioridade. Rua Doutor Almira Laor, Porto Adjuto, 540, Jockey Clube, 3671-1508.